Eu talvez, embora seja ainda curto o período de exercício do Papa Francisco, seja de interesse começar por tentar avaliar os motivos da comprovada emoção causada pela simples escolha do nome por que quis ser chamado, sem precedente na história do papado, e que provocou a maior emoção em todo o mundo. Embora jesuíta, não houve hesitações nos meios de comunicação e entre os fiéis de que era ao Santo de Assis que se referia. A cidade onde João Paulo II proclamara a sua nova mensagem de Assis, que durante tantos anos animou a mudança do mundo, ajudou à queda do muro de Berlim e à colocação de um ponto final na Guerra Fria. É duvidosa a tradição de que esteve em Portugal São Francisco. Depois de uma afirmada viagem a São Tiago de Compostela, em 1213, 1214, mas não existem dúvidas. É sobre o percurso de Santo António, que João Amial chamou Santo de Lisboa, Santo de Coimbra, Santo de Pádua e, por síntese, lhe chamou Leão XIII, Santo António de todo o mundo. Nascido em Lisboa junto a Sé em 1195, extraordinário orador entre os maiores, Santo António foi, por carta patente de 31 de agosto de 1814, promovido a tenente-coronel por serviços prestados na restauração de 1640, em Almeida em 1762 e na Guerra Peninsular, no Buçal. Estávamos na Europa herdeira do ano 1000, época de grande desenvolvimento da Europa feudal, quando o Ocidente europeu desenvolveu uma demografia e uma economia notáveis, assumiu por religiosidade as cruzadas para a libertação e reconquista do túmulo de Cristo e fez crescer o espírito do cavalheirismo, um tema incluindo o sentido de chevalier, knight, cavaliere, cavalheiro. Mas havia a questão dos costumes, dos valores, do comportamento dos privilegiados, do combate contra as heresias, cátaros, valdenses, e a opressão em relação aos que, sobretudo, tratavam da agricultura com um estatuto multifacetado que compreende, até hoje, a escala que vai da servidão à condição de homem livre, mas todos submetidos a uma definição social inferior, onde a pobreza, em todos os aspectos, era desafiadora dos servidores da fé. E daqui a importância das ordens, que caracterizam aquela época, marcada pela convicção de que cada um tem a função que Deus lhe destinou, todos porém obrigados à prece ou ao combate, mas sempre ao trabalho, com a ética cristã a inspirar os comportamentos e o respeito pelo que ficou chamado a dignidade humana. O apelo à autenticidade, traduzida no credo dos valores, é a síntese da intervenção franciscana. E por isso, Amial salienta em relação a São Francisco e ao bispo que foi Santo António, segundo a famosa carta do São Francisco, que, passo a citar o Amial, a sua oratória repousa nos ensinamentos do próprio Deus, nos conselhos, apelos ou parábolas do Evangelho e também na coragem com que aponta e acusa todos os tiranos, todos os viciosos e todos os impostores. Do alto de uma interagida pureza, é como a consciência pública a falar, a exprimir-se, a pronunciar claras sentenças, sem eufemismos nem subterfúgios. Esta referência a Santo António, tão rapidamente canonizado, é para basear a audácia de admitir que o Papa Francisco também é o destinatário da famosa carta em que São Francisco se dirigia ao santo chamando-lhe meu bispo.
e, portanto, assumindo o encargo e o dever do pensamento e a ação franciscanas para o mundo em que nos encontramos. A importância desta sociedade de ordens, a que devemos não apenas a salvaguarda conventual dos saberes antigos, mas o impacto sobre a cristianização e até identidade da Europa Latina, incluiu a fundação de Cluny em 910, que citou em 1098, e que seria o lar de São Bernardo desde 1112, e as ordens mendicantes de São Domingos, 1170 a 1221, e finalmente São Francisco, 1182, 1226. É neste ambiente, sobretudo a partir do século XI, que a Europa Ocidental vai apurando projetos de expansão universal, que pratica depois de Carlos Magno, coroado em Roma, quer espiritual sob a orientação da Igreja Católica, quer sofrendo com os infelizes incidentes da relação de supremacia entre ambos os poderes. Corridos séculos, em que os ocidentais chegaram a construir um império euromundista, destruído por duas guerras chamadas mundiais pelos efeitos, mas verdadeiras guerras civis da cristandade europeia e ocidental, uma série de papas humanistas, que incluem João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II e, no nosso século agora, Bento XVI, finalmente o Papa Francisco, encontraram o complexo passado, desafiado por um cisne negro, a que chamamos globalismo, no qual um novo poder, nem político nem espiritual no sentido histórico, mas financeiro e económico, usando com abuso a ciência e a técnica e frequentemente recorrendo ao anonimato das redes, parece adotar a ambição de Auguste Comte e o vaticínio de Ernesto Renan, que os exprimiu nestas palavras que cito: organizar cientificamente a humanidade, tal é, portanto, a última palavra da ciência moderna, tal é a sua audaciosa, mas legítima pretensão. É, sobretudo, sob forma religiosa, que o Estado cuidou até agora dos interesses supersensíveis da humanidade. Mas desde que a religiosidade do homem venha a manifestar-se sob a forma puramente científica e racional, tudo o que o Estado concedia antes ao exercício religioso será entregue de direito à ciência, única religião definitiva. Não haverá mais orçamento dos cultos, haverá orçamento da ciência e orçamento das artes. Fim da citação. O facto complexo é que o ideal enriquecido de contradições da Carta da ONU para reorganizar a ordem mundial, que fez do Concílio Vaticano II o fim do trentismo e deu a Paulo VI a oportunidade, que acreditou viável, de proclamar que o desenvolvimento sustentado era o novo nome da paz, foi tão cruelmente contrariado pelos factos que neste século sem bússola o que encontramos é o seguinte: a ONU como transformada num templo de orações a deuses desconhecidos, com mais de metade dos 149 Estados-membros incapazes de enfrentar sequer os desafios da natureza em cólera. A pobreza, que ainda no século passado o PNUD colocava como definição sobretudo ao sul do Saara, atravessou o Mediterrâneo, um mar transformado em cemitério de imigrantes e fazendo ressuscitar a norte um novo limes romano de pobres, em que Portugal está incluído, na situação que só teve mais humilhante durante a dinastia filipina. A divisão dos cristãos em católicos, ortodoxos, protestantes de várias definições, agravada pela queda do número de fiéis às igrejas institucionalizadas. E com as estatísticas a mostrar uma multiplicação de centros de apelo desordenado à transcendência, a Europa
que, projetada por estadistas que colocaram a sabedoria acima dos sentimentos de retaliação, procurou a união. Tem as suas autoridades, todavia, em pousio. Escuta sussurros de Mittel-Europa em prussiano. Assiste ao afastamento dos Estados Unidos da América para o Pacífico. Vê crescer ameaças de fracionamento. Decresce o amor europeu e sofre quebras sérias a confiança entre a sociedade civil e os seus governos. Florescem partidos que supunhamos desaparecidos na história depois do fim da Guerra Fria. Multiplicam-se divisões fraturantes de instituições históricas da sociedade civil europeia e ocidental. Pergunta-se se o Estado ainda é a forma de governo. Vai-se tornando claro que o imprevisto está à espera de uma oportunidade. O credo do mercado substituiu o credo dos valores. Os valores instrumentais superam os valores essenciais do paradigma, que tem como paradigma a dignidade humana. A declaração de impostos tende para substituir a declaração de direitos. O princípio da estrita legalidade, incluindo o caráter fundamental das constituições políticas, tende para ser considerado apenas instrumental e tecnicamente modificável. Os centros de poder financeiro dominantes ou não são cobertos pela legalidade, como o G20, ou não são conhecidos. Provocou muitos comentários e evidente alvoroço a afirmação do Papa Francisco de que esta economia mata, referindo-se com evidência e clareza à metodologia que tem por horizonte e conceito estratégico o orçamento, por legitimação da fadiga tributária dos povos, o fiscal compact da enigmática senhora Merkel, que usa com perícia o poder das palavras e dos silêncios. Baseado na tormenta financeira global que o aflige, o Papa, porque ela está a adoecer severamente os povos de que se considera pastor, e veio do fim do mundo para ver de perto a transformação do Mediterrâneo num cemitério e observar as inquietantes modalidades da luta muçulmana, que pode somar à crise a perturbação alargada da paz, com as referidas críticas e reservas, não alterou a doutrina do Concílio Vaticano II, nem a conclusão que Paulo VI levou à ONU quando ali proclamou que o desenvolvimento é o novo nome da paz. O que mudou foi a circunstância mundial, incluindo a quietude do Conselho Económico e Social das Nações Unidas, o facto de os planos antes ali aprovados não terem impedido que mais de metade dos Estados que a integram, como eu disse, não tenham sequer capacidade para responder aos desafios da natureza em cólera, tufões, inundações, guerra dos povos, fome, pestes e assim por diante. O todo apoiado na vasta ignorância dos reais poderes supranacionais em exercício, abusando da ignorância dos valores que devem ser componentes, orientadores e limite das liberdades que incluem a livre iniciativa económica. Em relação à qual o insuspeito John Locke, 1632-1704, distinguiu entre liberdade e licença, o que significa que a primeira não pode ser separada da justiça. Para traduzir a questão com simplicidade, basta recordar as palavras do companheiro de Mandela, o bispo Tutu, procurando exprimir as aspirações dos pobres e oprimidos do sul do Mediterrâneo, especialmente no seu próprio país. Ele disse, para eles, e hoje para os pobres todos, isso significa que a liberdade se traduz em estarem bem abastecidos de água potável, disporem de eletricidade com o simples apertar do interruptor, poder viver num lar digno e trabalhar num emprego, em poder enviar os seus filhos à escola e em desfrutar de uma saúde acessível.
O que quer dizer é de que servirá ter feito esta transição, o fim do apartheid, se não aumenta e melhora a qualidade de vida destes povos. Nessa data, os relatórios da ONU, então ativa, ainda consideravam a pobreza como uma situação confinada ao sul dos ocidentais. O bispo de Roma, que os cardeais encontraram no fim do mundo, verifica que a situação dos povos que se mantiveram mais ou menos ligados ao seu ministério não lhe deixa a ele esquecer que enfrentou, na maior parte da sua vida de sacerdote, situação igual. Nem pode também deixar de recordar-lhe esta situação de pobreza, o concílio, as esperanças ali proclamadas, a convicção de Paulo VI e as esperanças depois perdidas que foram semeadas. De modo que o Papa Francisco não esqueceu, quando disse esta economia mata, antes relembrou a doutrina conciliar, que afirmava o privilégio dos povos, do que voltam a lembrar-se, com ele, o que ainda existe na Europa de democracias cristãs. Os sociais-democratas que retomam os seus princípios e o socialismo democrático que conserva as suas referências. Defendeu a livre iniciativa respeitadora da justiça e não a orientada pela ganância, usando o saber e a técnica, sem substituir os valores das coisas pelo preço das coisas, como está a acontecer. Os partidos são organizados para, sem omitirem o despotismo democrático que Tocqueville em seu tempo condenou, proporem ao eleitorado um programa e obterem o poder de o praticar, uma coincidência frequentemente abandonada, como se a legitimidade de exercício não dependesse de uma relação respeitada entre ambas as finalidades. Já foi lembrado que o New Deal de Roosevelt foi atacado por inconstitucional. Entretanto, a evolução ocidental consagrou largamente o Estado Social. Mas parece que a pregação em causa está a lembrar que a crítica tende para a atitude daquele tempo, mas acresce a multiplicação dos divisionismos. Embora a palavra globalismo tenha hoje a maior circulação e seja um bordão indispensável para todas as comunicações governativas, parece necessário relacionar esse fenómeno mal conhecido com as fragmentações que está a provocar. Não é um fenómeno novo em relação às sequelas das conflagrações mundiais. E foi o que aconteceu com os impérios europeus, por exemplo, depois da Guerra de 14-18. Mas, atualmente, dentro da própria União Europeia, o fenómeno da tendência para a fragmentação começa a exigir grande atenção. Não há evidência de que tal fenómeno tenha relação, pelo menos direta, com a representatividade das chamadas regiões na estrutura da União Europeia. Mas é no âmbito desta que se manifesta de forma preocupante, embora se verifique noutros lugares do mundo, como aconteceu recentemente com o Sudão. Na Europa, todavia, crescem as inquietações com a unidade da Espanha, onde voltou a ganhar vulto a questão da Catalunha. No Reino Unido, cresce o problema da Escócia. A Bélgica inquieta. A Jugoslávia de Tito desapareceu. A distância entre a Europa pobre e rica acentua-se. As instituições de governança europeia exibem uma debilitada intervenção efetiva. A Rússia, e não já a União Soviética, contribui para a importância deste problema. A questão afeta a eficácia do longo trajeto que levou a concretizar em vários lugares a realidade da nação ou a ambição de finalmente conseguir essa comunidade de afetos, uma esperança dada por segura nos 14 pontos do Wilson, quando se organizou a efêmera Sociedade das Nações. São por isso, e não apenas por isso, importantes as fundadas preocupações com o futuro da União, sobretudo porque a complexa organização não consegue definir um conceito estratégico. E nesta data,
vê insuficientemente respeitados os princípios fundamentais da solidariedade para que esta espécie de movimento desarticulador não exija cuidados preventivos, porque as frações que se independentizam não serão necessariamente reconhecidas como membros da União. E esta não poderá ignorar o enfraquecimento derivado da concretização eventual dos projetos tornados públicos em busca de apoios. Designadamente no que toca à Espanha, a conveniência não apenas da União, mas portuguesa, é da unidade do reino, com as mudanças de estrutura internas que sejam inevitáveis, designadamente por razões económicas conhecidas. Mas este fenómeno europeu, no caso de ser descuidado e progredir, contribuirá ainda inevitavelmente para o enfraquecimento da voz da Europa no mundo a precisar inquietantemente de congregação e por arrastamento para o enfraquecimento ocidental, a cultura ocidental e os valores cristãos. É evidente que a complexidade da desordem internacional apenas nos consente pressentir, como já disse, que o inesperado está à espera de uma oportunidade. Mas tal circunstância torna mais indesculpável não atender com urgência aos sinais que se consigam detectar de que a arquitetura do desenvolvimento em paz, já tão ameaçado por consequências sofridas, anuncia feridas ainda mais inquietantes no edifício. Importam seguramente as réplicas que se manifestam noutras áreas, designadamente no continente americano ou na África, mas o que está mais abrangido pela responsabilidade europeia é a unidade estratégica da União, a unidade de afetos da União, os valores cristãos da União, que não ganha com facilidade de definição com a quebra de unidade dos Estados que a compõem. Talvez o desamor europeu crescente, em consequência da crise financeira e económica que todos os povos europeus, e sobretudo os abrangidos pelo limer romano reaparecido, sofrem para além da fadiga tributária, levem a fixar as atenções nos princípios que nos deviam governar, sobretudo vistas as absorventes inquietações orçamentais. O que se traduz possivelmente em menor atenção ou visibilidade para os movimentos que, frequentemente sem condicionamento partidário ou sindical, vão enfraquecendo os já fragilizados princípios que presidiram ao projeto da unidade. Parece inevitável enriquecer a agenda das preocupações do Bispo de Roma. Resumindo, se a fragmentação religiosa dos cristãos, além de não ter sido ultrapassada, viu o seu povo diminuído pelo vaticínio não inteiramente confirmado de Augusto Conde e resistiu à nova mensagem de Assis de João Paulo II, a fragmentação estadual em que o Dictatus Papae de Gregório VII, em 1075, quis fazer a unidade, acrescenta à quebra dos valores o avanço de pobreza para o que foi o limer romano, na data em que a ameaça do regresso do conflito militar cresce para os cristãos ortodoxos da Ucrânia e agrava a anarquia que fez esquecer a ordem mundial sonhada no fim da Segunda Guerra Mundial. No edifício da ONU, uma sala nua tem apenas uma pedra branca a servir de altar, sobre a qual desce uma luz, e chama-se Sala da Meditação para todas as religiões. Quando o caixão de pobre, onde se encontrava o corpo de João Paulo II, foi pousado no chão da Praça do Vaticano, tinha sobre ele um evangelho, cujas páginas eram folheadas por uma brisa suave, a lembrar, no princípio, era o Verbo. Esta é a desafiante herança do Papa Francisco, o Bispo de Roma, que foram buscar ao fim do mundo. O poder da palavra contra a palavra dos poderes, que colocaram o credo do mercado no lugar do credo dos valores. Sabendo ele
que o exemplo é uma das formas mais convincentes dessa palavra. Uma lição de São Francisco. Referia, sobretudo, em primeiro lugar, que nós pertencemos a uma união de Estados que devem a sua identidade básica ao cristianismo, mas não quiseram pôr isso no Tratado de Lisboa. Bom, mas essa organização, neste momento, isto é bom ter isto presente. O que é que está a acontecer? É que está muita gente lá fora. Nós, para a segunda sessão, vamos passar para o auditório de baixo. Eu, de qualquer maneira, para não interromper agora o raciocínio do Sr. Professor. Mas eu posso falar de pé, que sou melhor. Eu falo de pé e é capaz de se ouvir melhor. Já todos sabem que o Sr. Pato está absolvido do pecado. Se ouviram, com certeza. Essa é a parte mais importante. Bom, mas eu tenho usado essa expressão, um século sem bússola. Neste sentido, é que nós temos apelos constantes, em cada país, em Portugal também. Todos os dias vem um apelo, em geral, a servir de apêndice a uma lei desagradável, a pedir a união dos portugueses, dos partidos, sobretudo. Bom, esquecidos de que aquilo que caracteriza principalmente uma nação e depois a comunidade cultural é a comunhão de afetos. E as medidas que estão a ser tomadas, mesmo na Europa, ferem a comunhão de afetos, quer dentro dos países, quer na comunidade maior a que nós pertencemos. E essa comunhão de afetos implica que se tenha um conceito estratégico e que nesse conceito estratégico estejam valores. Ora, a Europa não tem conceito estratégico, vive naquela hesitação entre se vai para uma união de Estados iguais ou para a federação de nova invenção, e para isso tem que ter uma escala de valores. Mas a única escala de valores que eu conheço neste momento a dirigir os governos chama-se equilíbrio orçamental. E é por isso que eu acho que a declaração de impostos arrisca-se a apagar a declaração de direitos e deveres dos cidadãos. É o risco que estamos a correr. Esta circunstância tem que ser posta em relevo, sobretudo porque o esquecimento de que falta esse conceito estratégico e valores está a dividir a Europa principalmente entre ricos e pobres. A linha do Império Romano já está traçada. Vem de Creta, a Grécia, a Itália, a Espanha, Portugal, qualquer dia a Bretanha, a parte de Inglaterra. E esta distinção de uma Europa rica e de uma Europa pobre, em geral, não conduz a um futuro pacífico. E nós aquilo que encontramos já é o Mediterrâneo transformado num cemitério, é o que nós encontramos, e neste momento o perigo agudiza-se a leste. Deus queira que as notícias da manhã não sejam piores do que as de hoje. E há uma coisa que eu às vezes pergunto às pessoas que se inspiram nas estatísticas em que acreditam. Eu tenho este respeito de uma doutrina, agora preciso da absolvição dele. É que a primeira comunicação sem fios foi do arcanjo São Miguel. E a segunda comunicação sem fios, a gente obedeceu porque sabia de quem vinha. A segunda agora vem das estatísticas, que vem das médias, das coisas que lá põem. Porque as que lá não põem, se calhar faziam as estatísticas serem outras. Bom, e se este perigo se agudizar, a minha pergunta a esses fiéis das estatísticas é: em que orçamentos vão encontrar migalhas para responder ao dever da segurança e defesa? Não há orçamentos nesta Europa pobre onde se vão procurar migalhas para isso. E Portugal está, infelizmente, numa situação geográfica tal
que, seja qual seja o lugar de onde venha o conflito, ele está envolvido. Se vier do Mediterrâneo, está envolvido. Se alcançar o Atlântico, está envolvido. Se Portugal não for ter com o mar vem ter com Portugal. A situação mais desagradável. Bom, ora bem, esta circunstância faz-me sempre lembrar a tal sala da sede das Nações Unidas. Eu era muito jovem quando estive nas Nações Unidas como delegado e chamo isso a minha segunda queda no mundo, porque a primeira foi quando fui à África. Eu ensinava Direito e quando cheguei à África verifiquei que andava a ensinar coisas que ninguém cumpria. Então virei-me para as ciências sociais e aí fui ajudado pela graça de Deus e o Instituto lá funcionou e funciona. Bom, mas a segunda queda do mundo foi quando eu, nas Nações Unidas, vi todas as áreas culturais do mundo a falar em liberdade. Nunca tinha acontecido na história da humanidade. Então eu compreendi que eu não preciso de cultivar a tolerância, porque eu só preciso ser tolerante para aquilo que não gosto. Eu preciso de praticar o respeito. E preciso olhar para o outro não como o inimigo, como o diferente. É completamente diferente da prática tradicional. E essa queda no mundo é que me tem orientado e, sobretudo, fazer apelo aos valores. E além disso, quando me perguntam porque é que tem esse apelo, já fui perguntado pelos... A minha resposta é esta: a culpa é da minha mãe. Porque ela é que me ensinava, de maneira que ali estava a culpa. Bom, esta circunstância implica que também o encontro das religiões e até o risco que o Papa corre quando vai a essas viagens, ele que tirou as seguranças do Papa Mobile, corre riscos, mas ele sabe que o respeito recíproco e o entendimento das religiões é fundamental para a paz do mundo. Há pouco tempo foi publicado em um livro em Portugal que tem na capa, do lado de trás daquela propaganda que fazem, o tradutor diz assim: em qualquer momento em que começar a ler este livro, é sobre a decadência do Ocidente, haverá milhares de pessoas nas igrejas, milhares de pessoas viradas para Meca, milhares de pessoas a purificar-se no Ganges, milhares de budistas a meditar e à procura da sua tranquilidade interior. Onde é que está o paradigma comum? É uma grande tarefa. Encontrar o paradigma comum que consinta estas atitudes. O Papa arrisca-se quando faz isto. É o que ele procura. E nós temos que agradecer isto. Naturalmente há outros que têm feito, mas não têm a posição, a projeção, a função do Bispo de Roma. E é isto que eu suponho que é o grande serviço que ele está a fazer à humanidade em geral e não apenas a nós.